Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. A responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro é um tema de suma importância no campo do direito administrativo. Ela se refere ao dever que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por ações ou omissões de seus agentes públicos no exercício de suas funções. Essa responsabilidade decorre do princípio de que o Estado, como entidade que detém o poder de interferir diretamente na vida dos cidadãos, deve responder pelos prejuízos que causa no desempenho de suas atribuições. O regime jurídico da responsabilidade civil do Estado evoluiu ao longo do tempo, consolidando-se na doutrina e jurisprudência brasileiras, e é fundamental para a proteção dos direitos dos indivíduos diante do poder público. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, ou seja, o Estado pode ser responsabilizado independentemente de culpa ou dolo por parte do agente público. Isso significa que basta haver a demonstração de que o dano foi causado em decorrência de uma ação ou omissão estatal, sem que seja necessário investigar a intenção ou negligência do agente. A teoria que sustenta essa responsabilidade objetiva é a do risco administrativo, que estabelece que o Estado, ao exercer suas funções, coloca a sociedade em situação de risco e, por isso, deve responder pelos prejuízos causados. Para que o Estado seja responsabilizado civilmente, é necessário o preenchimento de alguns requisitos. Primeiro, deve haver uma conduta estatal, que pode ser uma ação ou omissão de qualquer dos agentes públicos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Essa conduta precisa ser, de algum modo, vinculada ao exercício da função pública. Em segundo lugar, deve existir um dano, que pode ser material ou moral, sofrido por um particular. Por fim, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano sofrido, ou seja, é preciso demonstrar que o prejuízo decorreu diretamente da atuação estatal. A responsabilidade objetiva do Estado encontra aplicação em diversas situações cotidianas. Por exemplo, quando um veículo oficial se envolve em um acidente de trânsito e causa danos a terceiros, o Estado é obrigado a indenizar as vítimas, ainda que o agente que dirigia o veículo não tenha agido de maneira intencional ou negligente. Outro exemplo é a responsabilidade do Estado por danos decorrentes de obras públicas, como a queda de uma estrutura que machuca pedestres ou destrói propriedades particulares. Em ambos os casos, o Estado é chamado a reparar os danos causados, independentemente de culpa. Há, no entanto, exceções à regra da responsabilidade objetiva. Em casos específicos, a responsabilidade do Estado pode ser subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa por parte do agente público. Essa responsabilidade subjetiva costuma ser aplicada em situações envolvendo atos legislativos e jurisdicionais. Por exemplo, a edição de uma lei que prejudique determinados cidadãos não gera, em regra, o dever de indenização por parte do Estado, salvo nos casos em que fique demonstrada a má-fé ou o abuso de poder na criação da norma. A responsabilidade por omissão também é um aspecto relevante da responsabilidade civil do Estado. A omissão estatal ocorre quando o Estado deixa de agir em situações em que tinha o dever legal de fazê-lo, e essa inação resulta em prejuízos para terceiros. Um exemplo clássico é a falta de manutenção de vias públicas, que resulta em acidentes de trânsito. Se ficar comprovado que o Estado tinha o dever de manter a via em condições adequadas de uso e não o fez, ele pode ser responsabilizado pelos danos causados aos motoristas ou pedestres. Da mesma forma, em situações de desastres naturais, o Estado pode ser responsabilizado se for demonstrado que ele falhou em tomar as medidas preventivas necessárias para minimizar os impactos desses eventos. A responsabilidade civil do Estado não se limita às ações praticadas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ela também se estende às autarquias, fundações públicas e empresas estatais, desde que essas entidades estejam atuando no exercício de funções públicas. No caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, a responsabilidade civil pode variar conforme a natureza da atividade desempenhada. Se estiverem exercendo atividades econômicas em regime de competição, como ocorre com algumas estatais, elas podem estar sujeitas às mesmas regras aplicáveis ao setor privado, o que pode limitar a extensão da responsabilidade estatal. A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da responsabilidade civil do Estado, garantindo aos cidadãos o direito de buscar indenização por danos causados por seus agentes.
Essa disposição é uma garantia fundamental dos direitos individuais e reforça a importância da responsabilidade do poder público em um Estado democrático de direito. Ela visa proteger o cidadão contra abusos e falhas da administração pública, garantindo-lhe meios de obter reparação pelos prejuízos sofridos. O objetivo maior da responsabilidade civil do Estado é garantir a justiça social. Ao assegurar que o poder público responda pelos danos causados, o direito busca um equilíbrio entre o exercício da função pública e a proteção dos direitos dos particulares. O Estado, ao ser obrigado a indenizar, também é incentivado a adotar uma postura mais cuidadosa e eficiente na prestação de seus serviços, evitando prejuízos aos cidadãos. Essa postura de controle e responsabilização é essencial para o fortalecimento da democracia e da confiança da população nas instituições públicas. Outro ponto importante é que a responsabilidade civil do Estado também serve como mecanismo de controle sobre a atuação dos agentes públicos. A possibilidade de que suas ações resultem em processos de indenização gera um incentivo para que os servidores públicos ajam com diligência, dentro dos limites da legalidade e com observância aos direitos dos cidadãos. Essa pressão externa contribui para que a administração pública funcione de maneira mais eficiente e justa, reduzindo os erros e abusos. A doutrina e a jurisprudência brasileiras têm contribuído para a construção de um regime de responsabilidade civil cada vez mais completo e protetivo. Os tribunais vêm consolidando entendimentos sobre os limites e as possibilidades de responsabilização do Estado, criando precedentes que garantem maior segurança jurídica tanto para os cidadãos quanto para a administração pública. Em decisões importantes, os tribunais têm reforçado o caráter protetivo da responsabilidade estatal, assegurando o direito à indenização em situações diversas, desde acidentes de trânsito causados por veículos oficiais até casos de violência em estabelecimentos prisionais sob custódia do Estado. Em resumo, a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro é um tema fundamental para a proteção dos direitos dos indivíduos e o controle da atuação estatal. Ao assegurar que o poder público seja responsabilizado por seus atos, o ordenamento jurídico brasileiro fortalece os princípios democráticos, garantindo que os cidadãos tenham meios de obter reparação pelos danos sofridos. Essa responsabilidade, ao mesmo tempo, serve como uma forma de controle sobre a administração pública, incentivando a atuação responsável e eficiente dos agentes estatais, sempre em conformidade com os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!